juntos todos? Amém? A palavra de Deus diz para nós assim nesta noite: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra aos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Coloque a tua Bíblia na cadeira, pega na mão do teu irmão, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus nessa noite para as nossas vidas. Que Deus nos fale, que Deus nos abençoe por meio da palavra que será pregada. Que o nosso coração seja terra boa. Que Deus nessa noite possa trazer ao nosso coração a revelação daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então ore agora pela tua vida, ore pela vida da pessoa que está do teu lado agora. Peça que Deus abençoe ele, peça que Deus abençoe nessa noite a sua palavra. Que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos na tua casa, na tua presença. Adoramos a ti, Pai, nesta noite, o privilégio que temos de estarmos aqui. Abençoa nesta hora, Pai, cada pessoa, cada vida que saiu da sua casa para estar na casa do Senhor. Ó Espírito de Deus, tenha total liberdade para operar, para agir. Abençoa a minha vida, Deus, como pregador nessa noite. Usa-me, Pai. Fala, Deus, ao meu coração, para que, ó Deus amado, possa eu também ser nesta noite instrumento teu, para falar ao coração do teu povo, da tua igreja. Assim nós oramos, pedimos a bênção e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que nós podemos observar aqui nesses primeiros versículos? Observamos o salmista apaixonado pela casa de Deus, né? O salmista aqui fazendo uma declaração de amor à casa de Deus. Ele está dizendo simplesmente: eu amo a tua casa é o melhor lugar para estar. E é interessante que esse salmista aqui, né, o salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Eles eram levitas de cântico. Eles eram levitas que cantavam no templo, que cantavam, né, na casa de Deus. E eles então aqui expressando o amor que eles tinham, né, a veneração que eles tinham pela casa de Deus. Será que aqui, quando nós lemos esse texto, será que nós também, nesta noite, podemos, assim como eles, dizer a Deus que nós amamos estar em sua casa? Será que, como os filhos de Corá, você nessa noite também pode dizer: eu amo estar em sua casa, ó Deus? Ou dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Em uma outra tradução, numa linguagem de hoje, o salmista estava dizendo no versículo 1 e 2: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor.
com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. É o versículo 2, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então é uma declaração de amor, revelando para nós aqui a importância que esses filhos de Corá davam ao templo, davam ao tabernáculo, davam à casa de Deus. E nós, nesta noite, qual é a importância que temos dado à igreja como casa de Deus? A igreja, quando eu digo igreja, estou falando estrutura, estou falando templo. Porque a igreja que somos nós, pessoas, mas há o lugar onde a igreja congrega, que é exatamente esta nave, esse prédio, esse lugar localizado na rua Pernambuco 270, bairro Dom Giocondo, Rio Branco, Acre, né? O lugar onde nós, igreja, nos reunimos. Será que nós temos dado importância a este lugar? Será que, como salmista, que amamos estar na casa de Deus, né? Interessante, para o salmista, o templo, o tabernáculo, era o melhor lugar do mundo. Será que para nós também é o melhor lugar para estar? Diante de da variedade de lugares que nos é proposto, que de repente pensamos assim: onde eu vou hoje? Hoje é domingo, onde eu vou? Eu vou no shopping, eu vou na lanchonete, eu vou ali, eu vou na casa de um parente, eu vou numa chácara, não chácara, né, que fala colônia. Enfim, há muitos lugares para irmos no domingo, ou também durante a semana. Mas será que quando nós olhamos assim, os diversos lugares que poderíamos estar, será que como salmista dizemos: eu prefiro estar na casa de Deus do que em 1000 lugares? Então esse texto aqui traz para nós, né, a importância que o salmista, os filhos de Corá, davam ao tabernáculo, davam ao templo, né, do Senhor. Olha o versículo 10 aí do capítulo 84 do Salmo. Ele fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E uma outra tradução, na linguagem de hoje, o salmista estaria dizendo assim: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa de meu Deus do que morar nas casas das pessoas más. Olha que interessante. Então, com base nisso, amados, nós nessa noite podemos aqui afirmar que o crente que anda em comunhão com Deus ama e deseja estar em sua casa. O crente que anda em comunhão com Deus, ele ama e deseja estar em sua casa. Que casa é esta? A igreja. E quais seriam as razões que devem me levar, então, a querer, desejar e amar estar na casa do Senhor? Primeira razão, o versículo 2 nos mostra isso. Quando o texto diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que o salmista está querendo dizer aqui? Que razão ele está nos apresentando? A razão é que ele amava estar na casa de Deus, preferia estar na casa de Deus, porque ele, o salmista, tinha fome e sede de Deus. Quando se tem fome e sede de Deus, queremos estar onde Deus se manifesta, onde Deus se faz presente. E o que nós observamos hoje é que as pessoas, elas estão perdendo a fome e a sede de Deus. As pessoas já não buscam Deus como outrora. Nós mesmos, às vezes, talvez pelo tempo que temos de caminhada cristã, aquele momento, aquele período da nossa vida quando nós nos convertemos, né? E queríamos estar sempre, todo dia, toda semana na casa de Deus. Gastávamos tempo em oração, gastávamos tempo com a Bíblia, gastávamos tempo com os irmãos na casa de Deus.
pelo tempo que temos, isso foi acabando, foi esfriando. Nós perdemos a fome, perdemos a sede. E o salmista aqui deixa claro que ele tinha fome e ele tinha sede de Deus. Daí a razão pela qual ele queria, ele amava e ele desejava estar na casa do Senhor. Porque ele tinha fome e ele tinha sede de Deus. Ele fala, a minha alma suspira. Ele não está dizendo aqui o meu corpo, porque às vezes o nosso corpo não quer estar aqui. O nosso corpo quer conforto, o nosso corpo, num dia como esse, no calor desse, à noite, numa igreja que não tem ar-condicionado, onde o ventilador sopra um vento quente, para nós, para a nossa carne, nosso corpo, o melhor lugar para estar agora era no nosso quarto, quem tem ar-condicionado, né? Já com o ar ligado, diante talvez de uma TV, assistindo ali um filme, uma programação, a nossa carne, nosso corpo quer isso. Mas nós temos que entender que nós não somos apenas corpo, nós somos também espírito e alma. E a alma ou o espírito, diferentemente do corpo, eles desejam Deus, eles querem Deus. E o salmista está falando exatamente da sua alma, quando ele fala, a minha alma suspira e desfalece. Como o salmista, no Salmo 42, versículo 1, que ele diz, como a corça que suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma que anela, a alma que suspira por Deus, quer estar na presença de Deus, quer estar no lugar onde Deus estabeleceu como local de manifestação da sua presença, do seu poder, da sua palavra. Que é o templo, que é o lugar onde nós estamos nessa noite. Então o salmista, ele tinha essa consciência que na casa de Deus ele seria saciado, ele seria descedentado, ou seja, Deus o preencheria, ele seria preenchido pela presença de Deus. Exatamente porque quando ele coloca que a minha alma suspira e desfalece pelos atos de Deus, e o salmista no Salmo fala da corça que quer beber água, e por isso ela procura de forma desesperada a água. Precisamos entender que a água, ela é essencial à nossa vida física. Nós precisamos beber a água. Chega um momento, né, quando a gente fica muito tempo sem beber água, que a gente começa a passar mal. A boca fica seca, dá tonteira, né? O corpo manifesta a ausência, a necessidade de beber água. Então, assim como a água é essencial à nossa vida, assim também precisamos entender que Deus é essencial à nossa vida espiritual. Sem Deus nós não existimos. Podemos existir fisicamente, podemos estar vivos fisicamente, mas espiritualmente, uma vez que eu não busco Deus, que eu não procuro estar com Deus, que eu não procuro ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, meu espírito, minha alma morre. E nós estamos vivendo esse tempo, esse momento, onde espiritualmente as pessoas estão morrendo, fisicamente estão vivas, agindo, fazendo as coisas, trabalhando, mas espiritualmente elas estão morrendo. Exatamente pela ausência de Deus em suas vidas. Exatamente porque elas hoje não têm tempo de buscar a Deus, de estar com Deus, de estar na casa de Deus. A vida é tão corrida para nós, a semana passa tão rápido que às vezes deixamos coisas que era para fazer durante a semana, para fazer no domingo, porque a semana não deu. Não administramos bem o nosso tempo. Aí deixamos atividades, deixamos obrigações para o domingo. Mas o domingo para nós, amados, é o dia do Senhor. Deus, Ele separou um dia para Ele. Em 7 dias, um dia é de Deus. Para o judeu era o sábado. Para o cristão é o domingo. É o dia que você precisa dedicar a você mesmo, né, o descanso, a tua família e também a Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia, estar na casa de Deus. E hoje nós estamos vendo, né, a ausência deste amor, desse cuidado, dessa preocupação.
para com Deus, né? Então, entendamos isso: sem sede de Deus, nós, os crentes, morremos espiritualmente. Precisamos beber de Deus, precisamos ir à fonte, precisamos buscar a presença do Senhor em nossas vidas, precisamos beber da presença de Deus. E eu pergunto para mim, para você nessa noite: você tem bebido da presença de Deus? Assim como você bebe água, assim como você come os alimentos, você se alimenta fisicamente, você tem se alimentado espiritualmente de Deus? Você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem frequentado o templo da tua igreja, você tem estado em comunhão com os irmãos? Porque uma coisa hoje também, as pessoas argumentam o seguinte: olha, eu não quero ter problema, então eu vou buscar Deus na minha casa, eu vou me relacionar com Deus em minha casa, eu vou amar Deus, eu vou ter relacionamento com Deus. Mas nós temos que entender que o nosso relacionamento, ele não pode ser apenas com Deus, ela precisa ser também com os irmãos. Quando você pega os 10 mandamentos, percebe-se ali que dos 10, 4 se refere a Deus, o meu relacionamento com Deus, e 6 refere-se ao meu relacionamento com o próximo. Então a nossa relação precisa ser com Deus, mas precisa ser também uns com os outros. Por isso Deus estabeleceu a congregação. A palavra congregação vem de congregar, de reunião. Um lugar onde nos reunimos, nós que servimos a Deus, nós que temos Deus como nosso Pai, logo somos irmãos uns dos outros, precisamos congregar. No tempo do Novo Testamento, a Bíblia escrita no Novo, a Bíblia do Novo Testamento, né, o autor de Hebreus, ele se preocupou com isso. Ele vai dizer lá em Hebreus, acho que é o capítulo 10, versículo 24, chamando a nossa atenção para 23 e 24, chamando a nossa atenção para estimularmos uns aos outros, animarmos uns aos outros, e não deixarmos de congregar como é costume de alguns. No tempo do autor de Hebreus já havia essa preocupação em que os irmãos não deixassem de congregar, mas que estivessem juntos, adorando a Deus, servindo a Deus e estimulando uns aos outros a servir ao Senhor. Então, nós precisamos ter consciência disso, de que precisamos beber da presença de Deus, precisamos estar na presença de Deus. E há muitas coisas hoje que podem diminuir o nosso desejo pelas coisas de Deus. Eu pergunto para nós nessa noite: o que tem diminuído o teu desejo, a tua sede de Deus? O que tem impedido você de buscar a Deus, de estar na presença de Deus? O que está diminuindo o seu desejo pelas coisas de Deus? A parábola do semeador, escrita lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 19. Jesus vai falar nessa parábola da semente que foi semeada entre os espinhos. E entre os espinhos ele vai citar ali algumas coisas que diminuem o meu desejo pelas coisas de Deus. Por exemplo, ele vai dizer lá os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Ele vai dizer que estas coisas, como espinhos, sufocam a semente, impedindo que esta semente cresça, desenvolva-se, torne-se uma árvore e uma árvore frutífera. Hoje também isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. As coisas, o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições têm diminuído muitas vezes o meu desejo, a minha vontade, a minha sede de Deus. Crente que anda em comunhão com Deus, ele ama e ele deseja estar na igreja. Ele ama e deseja estar na casa de Deus. Por quê, pastor? Segunda razão: porque o seu maior prazer é estar na presença de Deus.
O seu maior prazer é estar na presença de Deus. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é domingo, aleluia, chegou o dia à igreja, dia ao templo. A expressão do salmista ali revela o prazer que ele tinha, a alegria que ele tinha de chegar ao horário do culto, ele tomar aquele banho, vestir a sua melhor roupa, pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço, pegar a sua bicicleta ou a sua motocicleta, ou o seu cartão do ônibus, ou o seu carro, enfim, o meio pelo qual o conduz até a casa do Senhor e ir à casa do Senhor com alegria no coração, com desejo de estar ali. O salmista, ele revela isso, ele expressa esse amor, quando ele diz no versículo 10, nós lemos aqui, mas vamos ler novamente, o versículo 10 do Salmo 84, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Esta é a expressão de quem tinha prazer de estar na casa de Deus. Estar na presença de Deus é estar intimamente ligado a estar em sua casa. Ah, eu estou na presença de Deus, pastor. Eu tenho comunhão com Deus. Eu me relaciono com Deus. Pronto. Então, com certeza você ama estar aqui. Não há como ter relacionamento com Deus, querer estar com Deus e não querer estar na casa de Deus. Porque foi Deus que estabeleceu. Nós vamos ler aqui um texto que mostra isso. Deus estabeleceu esse lugar. No Velho Testamento, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, no Velho Testamento, Deus lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, ele disse assim para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus pediu que Moisés preparasse o tabernáculo, o santuário, e nesse lugar então Deus, haveria de se manifestar no meio do seu povo. Moisés então erigiu o tabernáculo, e quando ele erigiu o tabernáculo, lá em Êxodo 40, verso 34 e 35, diz que a glória de Deus, a presença de Deus, encheu aquele lugar. Não é? Mais um pouco adiante, em 2 Crônicas, no capítulo 5, o versículo 13 e 14, novamente, quando Salomão construiu o templo, e ele então houve toda aquela festa, toda aquela celebração, aquela consagração do lugar. Diz a Bíblia que quando então eles estavam adorando a Deus, glorificando a Deus, veio então a presença do Senhor e encheu o templo. E os que estavam ali, os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Deus se faz presente aqui nesse lugar, porque esse lugar é a sua casa, é o lugar da sua habitação, é o lugar onde nós viemos para adorá-lo. Então nós temos que amar esse lugar, nós temos que desejar estar aqui nesse lugar, nós temos que ter prazer de estar aqui nesse lugar, de nos encontrar com Deus aqui, de forma coletiva. Podemos até se nos encontrar com Deus no nosso quarto, quando estamos orando, mas Deus, Ele quer também que nós nos reunamos, que nós congreguemos, que nós venhamos a estar aqui juntos, para que juntos Ele então venha e manifeste o poder dEle, manifeste a presença dEle, a glória dEle neste lugar. Então a igreja é o lugar onde Deus manifesta a sua presença e a sua glória. Aleluia. Obrigado, querida. Opa, caiu aqui umas folhas. Muito bem. A comunhão com Deus se relaciona, claro, passa pela comunhão entre os irmãos. Não tem como ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos. Mas hoje as pessoas acham que podem ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos.
As pessoas acham que podem se relacionar com Deus em suas casas, mas se não houver comunhão com os irmãos, não pode existir comunhão com Deus. A Bíblia deixa claro para nós em muitos lugares. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 3, se você puder abrir a sua Bíblia correndo aí rapidamente. 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o apóstolo João, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. 1:3 fala: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o verso de número 6 agora. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja João capítulo 4, 1 João, um pouco mais adiante. Capítulo 4, versículo 12, diz assim o texto: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha o verso 20 do mesmo capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Hebreus agora, capítulo de número 10. Volta a Bíblia aí, algumas páginas. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então os textos nos mostram aqui a importância de relacionarmos com Deus, mas também nos relacionarmos com os irmãos. E onde acontece esse relacionamento? É aqui, é na casa de Deus, é no santuário, é o lugar que Deus preparou para que nós pudéssemos estar. Então o salmista, ele cita aí no versículo 3, que os pássaros faziam seus ninhos na casa de Deus. Olha que interessante, veja lá o 84, versículo 3, ele fala: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. O que ele queria dizer com isso? Olha, até mesmo os animais, os pássaros, gostam de estar na casa de Deus, fizeram morada na casa de Deus. E ele fala: e eu também, eles encontraram eles encontraram a casa do Senhor, né? E eu, Senhor, encontrei os teus altares. Por que ele fala eu? Porque ele, enquanto levita, os filhos de Corá, eles moravam no templo, eles estavam permanentemente no templo, né? E é interessante pensar que nós não podemos estar aqui permanentemente. Claro que temos aí os nossos obreiros, né, que moram aqui ou que fazem plantão aqui, diferente de nós. Nós viemos muitas vezes na igreja, se não uma vez, duas, no máximo 3 vezes na semana. Mas ele está dizendo aqui para nós: olha, os pássaros preferem fazer morada, suas casinhas, seus ninhos na tua casa. E eu também, Senhor, encontrei a tua casa como morada, como habitação, revelando, demonstrando para nós aqui, querido, a comunhão, o relacionamento que ele tinha com Deus, que o levava a desejar estar na casa do Senhor. Então, o crente que anda em comunhão com Deus, ele ama e deseja estar na igreja. Por qual razão? A última aqui, o versículo 5 a 11 vai nos trazer, quando ele fala: porque quem está na casa de Deus receberá a sua bênção. Estar aqui proporciona para nós a bênção de Deus.
Ah, pastor, será que então somente aqui na casa de Deus é que eu vou ser abençoado? Às vezes nós optamos por outros lugares que não irão trazer à nossa vida os benefícios que precisamos. Talvez poderá trazer o benefício do lazer, da alegria, do relacionamento com outras pessoas, mas a bênção de Deus, a bênção espiritual, nós só podemos achar e encontrar aqui nesse lugar. Olha aí o verso de número 5, quando ele fala: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênção o cobre, a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha o verso 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aqui nós vemos bênçãos diversas para nós. Primeira delas, a bênção da comunhão com Deus. Estar na casa de Deus proporciona para nós a bênção da comunhão com Deus. O nosso coração é saciado. Quantos aqui já não experimentaram de vir à igreja com abatimento na alma, triste, cansado, e quando você adentra por aquela porta, senta na sua cadeira, começa a orar, começa a adorar, escuta a palavra de Deus, e quando termina o culto você levanta diferente, renovado, avivado, abençoado, com uma palavra no teu coração. Quantos aqui já não experimentaram isso? Mostrando, provando para nós que de fato, quando nós buscamos ter comunhão com Deus nesse lugar, recebemos esta bênção. A bênção da comunhão com Deus, coração saciado, a renovação das nossas forças espirituais. O verso 5 e 7 mostra isso, né? Que as nossas forças espirituais, elas são renovadas aqui nesse lugar, nesse ambiente. Nos mostra também um texto que nós aqui nesse lugar recebemos respostas às nossas orações. Pastor, eu posso orar em casa? Sim, pode. Mas Deus na Bíblia chama esse lugar, sabe como? Casa de oração para todos os povos. Você pode orar em secreto no teu quarto, deve fazer isso em casa, mas aqui também é lugar de se buscar a Deus. E aqui então neste lugar, o versículo 8 fala: o Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Então aqui ele está fazendo uma oração, e esse lugar é o lugar onde nós oramos, onde nós buscamos a Deus, buscamos a sua presença. Olha a promessa do Senhor lá em 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. Veja o que está escrito lá, 2 Crônicas capítulo 7, o versículo de número 15 e 16. Diz assim o texto: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele está falando do templo. E ainda, lá em Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Diz assim o texto: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, se há um lugar para orar, para buscar a Deus, é este lugar onde nós estamos aqui nessa noite. É o lugar onde Deus irá ouvir as nossas orações, onde Ele vai atender os nossos pedidos.
onde Ele vai nos ajudar, onde Ele vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Outra bênção, nós receberemos de Deus graça e glória, ou seja, seremos recompensados, porque Deus sabe o quanto custou para você estar aqui nessa noite, o quanto custa para você sair da tua casa e vir à casa de Deus. E uma vez que eu faço isso de coração, com amor, com desejo de buscar a Deus, certamente Ele, Deus, haverá de me recompensar. Ele me dará graça e glória. A palavra graça é dom imerecido. Ele vai me abençoar com aquilo que eu não mereço. Porque por mais que eu me esforce, por mais que eu pague um preço, por mais que eu sacrifique, Deus não é obrigado a me abençoar, mas Ele me abençoa, porque Ele é um Deus dadivoso, Ele é um Deus gracioso. Amém, amados? Nenhum bem, diz o texto, Ele só nega aos que andam retamente. Seja bênção espiritual, seja bênção material, seja bênção temporal, seja bênção eterna. Ele não só nega, né? Ele não deixa de abençoar, Ele nos abençoa. Quando nós estamos aqui com o nosso coração aberto para buscar a Deus, Ele certamente vai nos abençoar. Amém? Então, por estas razões, a fome e a sede de Deus, desejo e o prazer de estar na sua presença e a bênção que nós recebemos dele é que deve nos levar, amados, não somente nesta noite, mas todos os dias da nossa vida, a amar estar na igreja, a amar estar na casa de Deus. E Deus nessa noite Ele quer abençoar a tua vida, amém? Quantos creem que Deus quer abençoar você? Então fique de pé nesse momento, em nome de Jesus, e você vai começar a orar.